Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, coisa maravilhosa. É ter você aí do outro lado dessa tela, aqui juntinho com a gente. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos ter um bate-papo muito legal com o doutor Tanguy Frisso. Acertei, não foi, doutor? Acertei. Já está aqui comigo no estúdio. Também é um pouquinho difícil, mas a gente já acertou. Ele vai bater um papo muito legal com a gente sobre educação, crianças saudáveis. Vai ser muito legal, tá? Não sai daí, daqui a pouco vamos trazer mais detalhes. E também vamos falar sobre estética íntima e seus tabus. Já também aqui no estúdio. Muita coisa boa, como sempre, eu conto com você. Não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, nos acompanha, né, aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou quem sabe ainda, né, pelo nosso aplicativo TV Mar. Muito obrigada, tá, pela sua companhia, de verdade. Lembrando que você consegue assistir as nossas reprises lá pelo nosso canal no YouTube, tá tudo lá disponível, tá? Também ainda tem o nosso Instagram, que é onde você consegue acompanhar os nossos bastidores, tem ainda também o nosso Twitter e o nosso Facebook, tá tudo passando aqui na sua tela. Corre lá para acompanhar a gente também nessas plataformas. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, porque é o seguinte, durante esta semana está acontecendo aqui em Maceió a Semana Pedagógica, que é promovida pela Secretaria de Educação de Maceió e tem como tema Educação de Maceió, superando desafios e reacendendo sonhos. É um evento voltado para professores, diretores e coordenadores da rede pública municipal de ensino. E entre os palestrantes da abertura do evento estavam os médicos e escritores Tanguy Frisso e Patrícia Frisso. E eu estou aqui com o Dr. Tanguy para a gente conversar um pouquinho sobre como é que foi essa semana, né, essa abertura. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um Coisa abraço boa, a que honra. todos. É um prazer estar aqui nesse lugar maravilhoso e abençoado por Deus. A gente também agradece muito sua presença e sua disponibilidade. Vou começar então falando sobre a Semana Pedagógica. Sim. Como é que foi participar da abertura? O que é que foi abordado nesse evento por você? Olha, esse evento ele foi muito importante, porque esse período da pandemia, ele trouxe muitas dificuldades, sabe, Mara? Sim. Principalmente para os professores. Eles estavam acostumados a lidar com o aluno a olho no olho. E eles tiveram que, de repente, parar quase 2 anos. Então, a gente diz que a gente tem que levar saúde para as escolas. Só que o professor em si, a saúde dele foi muito comprometida. A parte emocional, a parte de atividade física, a parte, digamos, de alimentação, muita gente ganhou peso. Então, assim, eu achei muito interessante esse conceito da própria Prefeitura de Maceió de abraçar o professor nesse momento. Ontem foi um dia especificamente voltado para a saúde dos professores. E isso mal foi falado, né, doutor Tanguy, assim, sobre essa questão da saúde dos professores, né? Isso é muito importante, né? A gente diz, como é que você vai ensinar alguma coisa que você não sabe? Como é que você vai dar alguma coisa que você não tem? Então, assim, a Prefeitura, a gente tem acompanhado todos os processos deles, eles têm se preocupado muito com o servidor. E isso eu acho que é a questão fundamental. Você quer melhorar a educação, você tem que investir realmente no professor. E uma das coisas que a gente fala muito, quando você quer, por exemplo, investir em diminuir a criminalidade de um lugar. Sim. É fácil, é só aumentar o número de presídios, tá certo? Não adianta, você pode aumentar assim, né? O número de presídios, que não vai reduzir criminalidade. Investe em educação. Tira a criança da rua e leva ela para a escola. Assim como, Mara, quando a gente fala em investir em saúde, eu tenho que investir em educação. Não adianta só investir em hospital, em UPA, em exame, em remédio. É importante? É importante. Só que isso não é investir em saúde, isso é investir em doença. Olha só, no Brasil, por estatísticas do Conselho Federal de Medicina, hoje o brasileiro gasta R$ 3,83 por pessoa por dia. Nós somos 220 milhões de habitantes. Isso dá quase 700 milhões de reais por dia. Como é que está a saúde no Brasil? Muito ruim. Então, vendo que a gente tem esse grande problema,
a gente viu que a escola é o local primordial para a gente investir em saúde, investir em educação. E aí sim a gente vai conseguir melhorar. E assim, uma coisa que eu achei muito legal da prefeitura aqui de Maceió fazendo isso daí é investir no professor, Sim. na capacitação do professor, para que ele possa realmente levar todos esses conhecimentos para os alunos, né? É por isso, doutor, que a gente fala que a educação ela é tão importante, né? Porque não é somente na educação que ela vai atuar, é também em outras áreas, em todos né? os outros fatores. E a gente vê o seguinte, Mara, quando a gente vai trazer as estatísticas de saúde do Brasil, Sim. a gente vê o seguinte, segundo o último Censo Nacional de Saúde, 56% da população adulta está acima do peso ou obesa. 46% da população é sedentária, não faz no mínimo 3 vezes por semana 50 minutos. 70% da população adulta tem distúrbio de sono, dorme mal. Você dorme bem? Mais ou menos. E olha só, você é jovem, é isso que eu estou te falando, os distúrbios de sono já começam a acontecer cedo. E aí quando a gente fala na parte de controle emocional, esse sim que é o grande problema. Quase 80% da população adulta tem problemas relacionados à ansiedade e 20% já tem problemas de depressão. Os índices de suicídio aumentam assustadoramente, não só no Brasil, em todo o mundo, e principalmente até por esse mundo tão acelerado que a gente tem. E aí a gente diz muito nas nossas palestras, quando a gente faz, eu e a Patrícia, a gente diz muito que um dia a gente conta uma história. Nós somos um casal, um dia um casal falou com as suas filhas. Sim. Minhas filhas, cuidado por onde vocês pisam. E elas falaram, papai e mamãe, cuidado aonde vocês pisam. Você sabe por quê? Eu sigo os seus passos. E aí eu vou trazer para você o que a gente chama de segredo do exemplo. Eu não trouxe a estatística adulta, vamos passar para a estatística de criança, Sim. que você vai ver que é assustadora. Se a de adulto já é, né, um alerta bem grande que Isso. deixa, imagina de criança. E aí a criança, porque ela faz o que a gente faz, né, Mara? Sim, Ela não faz o que a gente manda, ela faz o que a gente faz. nós E somos aí, espelhos para ela. quando a gente diz crianças e adolescentes, nós vamos falar entre 5 e 17 anos. 1 a cada 3 crianças está acima do peso ou obesa. Já. Nossa. 85% das crianças são sedentárias, muito mais do que adulto. Por quê? A exigência de adultos são 3 vezes por semana. A exigência de crianças são 5 vezes por semana. E principalmente por causa desse mundo online, eles já não querem mais fazer as atividades físicas. Distúrbio de sono. Gente, distúrbio de sono era a coisa mais difícil que tinha em criança. Eu falo que eu lembro a minha mãe, às vezes eu chegava em casa tão cansado, e eu desmaiava. Ela tinha que falar, menino, acorda e vai tomar banho, porque eu já estava desmaiado. Já estava lá da cama, né? Já estava. Sim, a gente brincava na rua, aquilo Sim. tudo. Hoje, 25% das crianças têm distúrbio de sono. Nossa. Não dormem adequadamente. E quando a gente fala em escola, em memória, em resultado, em IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a gente tem que falar de sono. Sono é intimamente relacionado a resultado de escola. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os estados, eles têm autonomia. Na Califórnia, o que eles fizeram? Ao invés da escola começar às 7 horas, ela começou às 9h30 da manhã. E eles investiram em programas de sono, ensinar as pessoas a dormir. Alguém já te ensinou a dormir? Não. A gente ensina as pessoas, eu tenho um curso de sono para os adultos e a gente tem curso que a gente ensina as crianças Olha a só, dormir. que legal. E tudo isso é técnica, do mesmo jeito que eu te ensino a investir o seu dinheiro adequadamente, através da educação financeira, do mesmo jeito que eu te ensino a falar inglês, eu te ensino a dormir. Então tudo isso tem técnica, só que a gente nunca aprendeu dessa forma. E aí quando a gente vem para a parte de controle emocional, hoje 1 a cada 5 crianças tem distúrbio emocional já. Já é efetivo de ter que usar medicação, ou ansiedade, ou depressão, vários distúrbios relacionados à parte emocional, principalmente por essa hiperconectividade, essa competição. Quando a gente era criança, o bullying era uma coisa normal, todo mundo tinha apelido, não que isso seja bom, mas todo mundo tinha. Só que quando você tinha um apelido na classe, era só na classe. Hoje, com o ciberbullying, se alguém te colocar um apelido, o mundo inteiro sabe o seu apelido. A exposição ela é muito grande e tudo isso traz muita ansiedade. Eu falo que eu tenho eu e a Patrícia, nós temos 2 filhas. A Maitê hoje tem 15, a Luma tem 14.
Quando elas começaram a chegar por volta dos 10 anos de idade, Mara, a gente começou a ter dificuldades em casa. Sim. Porque elas começaram a fazer escolhas próprias. Então, escolher o que comer, escolher não fazer atividade física, dormir cada vez mais tarde, principalmente por causa do telefone, do Netflix, do computador, de todos esses atrativos. E na parte emocional, a gente via que às vezes elas tinham muita ansiedade, muita insatisfação com o que tinha. Às vezes, esses filtros que a gente tem de Instagram, das redes sociais todos, isso leva um fator. As crianças chegam às vezes no consultório já querendo modificar o rosto. Crianças de 10, 12 anos de idade. Por conta dos filtros. Por causa dos filtros. Olha, eu quero que o meu gente. nariz fique igual a esse filtro. E aí, o que aconteceu nisso tudo? A gente viu que a gente tinha um grande problema em casa. Sim. E aí a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E não tem nada, nem no Brasil, nem na internet, a gente tem fragmentos. E aí a gente viu que a gente precisava criar uma metodologia. E essa metodologia, Mara, ela é composta de 4 elos. Atividade física regular, alimentação saudável, sono restaurador e controle emocional. E aí eu te pergunto, qual desses 4 elos você acha que é o mais importante? Acho que todos são importantes, né? Todos são importantes. Olha o que eu falo. Um dia, eles perguntaram para uma mãe, de qual filho que você gosta mais? E ela falou o seguinte, o pequeno até que cresça, o doente até que sare e o distante até que volte. Ou seja, ela gosta dos 3 filhos da mesma forma, só que ela demanda atenção de forma diferente. E o que acontece? Vamos supor que você pega uma pessoa que esteja obesa. Ela vai dizer talvez que a parte mais importante é a alimentação. Se você pega uma pessoa que é sedentária, que queria fazer atividade física, mas não se programa, ela vai dizer que é atividade física. Uma pessoa que não dorme, você pode ter certeza que ela vai dizer, não, o sono é o mais importante. Uma pessoa depressiva, não, o controle emocional. Só que como você muito bem colocou, são 4 elos. Toda corrente se rompe no seu elo mais fraco. Então você vai ver que um elo se conecta intimamente com o outro. Então, por exemplo, se você não dorme bem, como é que você está emocionalmente no outro dia? Cansado, né? E sabe o que acontece? O organismo, Mara, ele libera adrenalina e cortisol, que são 2 hormônios estressores para você se manter acordada, senão você dorme. Isso aumenta o nível de ansiedade. Se você não dorme bem, você tem que comer comidas mais calóricas. Você fica ávida por um chocolate, por um pudim, por um doce, alguma coisa nesse sentido. Se você não dorme bem, você tem disposição para fazer atividade física? Não. E aí a gente vai no outro lado. Por exemplo, se você está obesa, se você não está se alimentando bem, você tem disposição para fazer atividade física? Não. A obesidade é uma das principais causas de distúrbio de sono, de apneia do sono, de ronco. É um interligado no outro, Extremamente interligado. E o que a gente vê hoje no Brasil são vários programas fragmentados. Então, eu tenho um programa de obesidade. Então, nós vamos ensinar as crianças a comer adequadamente. Se eu não conectar isso com os outros 3 elos, ele está fadado ao fracasso. Eu tenho um programa de atividade física. Eu preciso entender a pessoa como um todo. E a gente precisa voltar a fazer o que é básico. Voltar a comer comida de verdade. Você sabia que 70% de todas as propagandas dos canais infantis são relacionados a alimentos industrializados e ultraprocessados? E aí, quando a criança ela quer comer alguma coisa, você acha que ela vai querer comer uma maçã ou uma torta de maçã? Ela vai querer... Lá daquele... A torta, aquela que aparece lá na TV, né? O que ela tá vendo ali, o que causa desejo a ela, então, né? Esse é um grande problema. E a gente diz, como que eu dou poder para alguma pessoa, Mara? Através de informação. Quem tem informação tem poder. Então, por exemplo, se eu sei qual ação vai subir e cair, eu compro, eu vendo. Sim. Se eu sei para que lado que a cidade vai crescer, eu compro uns terrenos naquela região. Então, informação é poder. O que acontece é que, por exemplo, em relação à alimentação, você sabia que 95% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar de novo? E voltam a engordar por quê? Falta de informação. Então, a gente trabalha todo esse conceito. Por exemplo, você sabe o que é taxa metabólica basal? Já ouvi falar. Taxa metabólica basal é o seu salário de calorias durante o dia. Então, por exemplo,
Eu tenho 46 anos, a minha esposa tem a mesma idade que eu. Altura, eu tenho 73, ela tem a mesma altura que eu. Eu peso 82, ela pesa 72. A minha taxa metabólica é 1.900, a dela é 1.400. Por quê? Quem tem mais músculo gasta mais caloria. Então, eu e a Patrícia, a gente não pode comer a mesma coisa. Por quê? Porque eu gasto 500 calorias a mais que ela, só para vocês terem uma noção. 500 calorias é um prato com feijão, arroz, bife e salada. Sim. É um almoço praticamente. Então, a gente tem que adequar o que a pessoa come, só que não é só a quantidade, é a qualidade. E aí a gente fala que a gente traz toda essa informação. Então, por exemplo, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, qual a importância das vitaminas e dos minerais. Então, que muitas vezes as pessoas elas não sabem. A maioria não sabe. A maioria não sabe. E eu vou te dizer, a maioria inclusive dos médicos. Se você começar a perguntar isso, os médicos não sabem. O médico entende muito de doença. Tanto é que a maioria das nossas faculdades de medicina... Você sabe como é que é o sistema de ensino hoje, quase? A gente ensina através de PBL, Problem Based Learning. Aprendizado baseado no problema. Ou seja, eu pego uma pessoa doente e coloco na frente dos alunos. E começam a analisar. E começo a perguntar o que você está sentindo, qual o exame que eu vou fazer, qual o remédio que eu vou passar. Sim, mas e se eu fizesse alguma coisa para que essa pessoa não adoecesse? A gente não aprende isso na faculdade. A gente não aprende, então, sobre alimentação na faculdade. A gente não aprende sobre sono. Sono é uma matéria nova. Muitas vezes o sono é o elo entre a saúde e a doença. A gente aprende, sim, tem a cadeira de psiquiatria, psicologia, mas você aprende não a ver o ser humano como um todo. E uma coisa que aconteceu muito com a medicina, Tamara. Por exemplo, eu sou ortopedista, depois eu fiz cirurgia de coluna. Então o paciente chegou lá, eu tenho uma dor no pé. Não, eu não vejo a sua dor no pé porque eu sou especialista em coluna. A gente fala que nós tivemos uma era dos super especialistas. E eu tenho que entender, não é a Mara que tem uma dor na coluna. Não é a dor na coluna da Mara, e sim a Mara como um todo. Com o que você trabalha, você faz atividade física, você se alimenta bem, se você dorme bem, porque tudo isso é interligado. E aí a gente vê que quando você começa a ver a pessoa como um todo, e entender ela como um todo, e faz ela compreender isso. Por quê? Toda a minha história, Mara, ela começa com o meu pai. Eu era já ortopedista, cirurgião de coluna, ou seja, eu brincava falando que eu sou um sniper, eu sou um atirador de elite, porque quando o cirurgião de coluna entra, eu tenho que passar o parafuso ali, no local exato. E não pode errar, senão a pessoa fica com deficiência. Em 2005, assistindo um jogo, meu pai ficou todo vermelho. Ele falou, Tanguy, meu pai tinha 55 anos de idade e trabalhava na Vale do Rio Doce. Todos os exames normais, de 6 em 6 meses. Começou com a dor no peito, todo vermelho. Pai, pega seu aparelho de pressão, 22/16. Nossa. Eu trabalhava em pronto-socorro, tinha medicação na boca, remedinho embaixo da língua dele e vamos para o hospital. Fomos para o hospital, chegou lá, ele estava tendo um infarto fulminante, precisou fazer 4 stents, depois 4 pontes de safena. Meu pai está vivo até hoje. Meu pai está com 72 anos, graças a Deus. Só que a pergunta muitas vezes que eu faço para as pessoas é: será que quando você infartar, vai ter algum médico na sua frente para diagnosticar 55 anos de idade, com todos os exames normais? Ou seja, exame não te garante nada. É importante fazer? É importante. E aí eu fui estudar. Existe um estudo canadense de 1974, chamado Estudo Lalonde. Esse estudo ele diz o que faz uma pessoa viver mais, o que faz uma pessoa viver melhor. E eles viram que 60% é o seu estilo de vida. Como você dorme, como você se exercita, atividade física, como você se relaciona com a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, hábitos de vida. 20% a sua genética. Ou seja, se meu pai infartou aos 55, eu tenho chance de infartar aos 55. Se a sua avó viveu até 99, você tem chance de viver até os 99. 15% são fatores ambientais. Toda a poluição que a gente tem, agrotóxicos, todos os corantes, acidulantes, estabilizantes dos alimentos, a pandemia é um fator ambiental. Então, todos esses fatores contam. E aí, nessa conta sobrou 5%. Cuidados médicos e de saúde. Qualquer cuidado médico ou de saúde é 12 vezes menos impactante do que o seu hábito de vida. Então eu falo muito, se você está colocando a sua saúde de forma integral na mão do médico na hora que você adoece, infelizmente você está colocando na mão da pessoa errada. Você sabe por quê? Quem é responsável pela sua saúde é você. Sim.
Por isso que os nossos índices são assustadores. E aí, como que eu posso reverter esse quadro? Foi isso que me fez sair de dentro do consultório. Porque quando eu atendo no consultório, eu atendo pontualmente. Eu atendo pessoa por pessoa. Eu falei, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, eu e a Patrícia falamos, cara, a gente vai escrever um livro. E aí a gente escreveu esse livro, que é chamado Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. Best-seller. Pela editora Gente, está entre os mais vendidos da área de saúde do Brasil, né? Ó. E aí, o que esse livro traz? Os 4 passos fundamentais. O mais importante aqui, Mara, é a gente fazer. Esse daqui é para você, inclusive. Ai, obrigada. Fico muito feliz. Obrigada, doutor. Esse livro, ele traz os 4 passos fundamentais para você fazer um diagnóstico. Sim. Então, para você dizer, peraí, como que está a saúde da nossa família? Como é que a gente está comendo? Como é que a gente está se exercitando? Como que a gente está dormindo? Então, como que a gente está na nossa parte emocional? A gente traz todo primeiro essa análise. E depois o passo a passo. Então, em relação à alimentação, a gente, por exemplo, ensina as crianças, elas precisam participar do processo de escolha. O que a gente gosta de comer? Então, eu vou comer não só o que eu gosto, mas o que eu preciso comer. Sim. Outra coisa, fazer as crianças participarem da compra. Levar elas nas feiras, uma coisa que a gente não vê mais, sabe? Fazer de uma forma integrativa, né? Isso. Às vezes é assim, vai para o supermercado, não toca nisso não. Não vai não, que vai fazer bagunça, vai ficar pedindo muito, né? E assim, é muito legal, eu falo que lá em casa a gente conseguiu fazer isso com as nossas filhas. Hoje, como eu disse, elas estão com 14, 15 anos. Então a gente, normalmente, no sábado, a gente faz a lista de compra e a gente sabe, olha, o que a gente vai fazer de almoço no domingo? Então, por exemplo, lá no Espírito Santo a gente faz muita moqueca. Sim. Então eu já sei que eu tenho que comprar tomate, cebola, cebolinha, coentro. E aí elas vão e ajudam a gente nessa escolha. Então o que a gente vai comer na segunda-feira? Ah, nós vamos comer feijão, arroz, nós vamos comer salada e carne. Então eu tenho que comprar carne. Qual carne que você gosta mais? Ah, papai, hoje eu gosto de frango, hoje eu gosto de boi, hoje eu gosto de porco. Então, hoje a gente às vezes não vai comer carne, nós vamos comer ovo. Então, isso é muito importante na parte de alimentação. Sim. E aí, a gente vê que, por exemplo, a atividade física, a gente leva, principalmente, o que elas gostam de fazer? Quais são as aptidões que os nossos filhos têm? Às vezes tem um que gosta de correr, tem outro que gosta de nadar. Então, a gente primeiro tenta buscar essas aptidões, mas sempre buscando fazer a atividade física em família. É uma hora de você... Você sabe por quê, Mara? Quando você menos percebe, os seus filhos já cresceram. E aí a atividade física ela é fundamental nisso daí. Então, por exemplo, no domingo, às vezes, sei lá, igual aqui, vocês têm um mar lindo. E aqui de domingo a gente tem uma rua, a gente chama de rua fechada, né? Eles fecham ali uma parte da orla que dá para você andar de bicicleta, patins, skate, vai correr, passear com o cachorro, porque tudo isso conta. Então, é isso que eu falo com as pessoas, incluir os filhos nessa programação de atividade física. E aí vem a parte do sono. A gente ensina que sono é hábito. Então, você tem que ter horário para ir dormir, horário para acordar. Por exemplo, lá em casa, a gente vai dormir 10 horas da noite, foi estipulado. Ah, Tanguy, mas se algum dia passar um pouco, não tem problema. Mas a gente sempre tem. E uma das coisas que a gente faz é a caixinha do telefone. 10 horas da noite, eu, a Patrícia e as meninas colocamos o celular na caixa. Ah, mas e o despertador? Legal. O despertador é um despertador, não é o telefone. Porque senão você recebe mensagem de noite, você recebe às vezes ligação, alguma coisa. Tanguy, se alguém precisar te ligar, eu tenho o telefone da minha casa. Então, esse que é o X da questão, dormir é hábito. E a gente tem toda essa rotina de sono. E aí na parte de controle emocional, a gente fala que a gente ensina, por exemplo, as nossas filhas sabem meditar. A gente ensinou elas a meditar. A gente pratica uma outra coisa chamada atenção plena. Sim. Que é chamada de mindfulness. E o que é a atenção plena? Hoje, a gente vive quase 60% do nosso dia no automático. O que é o automático? Você está dirigindo, vindo para o trabalho, mas você já está pensando na entrevista que você vai fazer, o que você vai fazer depois, só que às vezes teve uma chuva do lado e tem um arco-íris maravilhoso. E aquilo passou despercebido. E você passou despercebido, porque você não estava prestando atenção. E o nosso cérebro, ele consome praticamente 30% de tudo que a gente come. Nosso cérebro é um guloso, ele come tudo do que a gente ingere. E aí o que acontece? Para a gente não ter trabalho, a gente coloca no modo automático.
Só que o que a gente diz é que uma das coisas que dá mais prazer para a gente é a alimentação. E quando você está comendo e você está mexendo no telefone, você às vezes está vendo televisão, aquilo te distrai. Então, não é toda vez, mas quando você vai fazer alguma coisa, preste atenção. Vira o telefone de barriga para baixo, presta atenção no feijão, arroz com ovo que você está comendo. Presta atenção, não tem aquela música às vezes que você gosta e tem muito tempo que você não ouve. Para um pouquinho, ouve essa música, o que ela te remete. E quando a gente faz essas pausas, isso faz um bem danado. É muito interessante isso, sabe, doutor Tanguy? Porque assim, tem pessoas que não sabem o sabor dos alimentos. Sem dúvida. E isso me lembra muito que a gente tem muitas crianças que, para comerem, né, elas têm que ter um celular ou um tablet do lado com algum desenho. Porque a forma que os pais encontraram de... Aí a criança fica ali com a atenção na tela e o pai... abre a boca, a comida. E aí a criança, ela não sabe, ela cresce não sabendo o sabor dos alimentos. Sem tem dúvida. gente que não sabe. Eu fico impressionada quando eu vejo um adulto falando que não come feijão ainda. E outra coisa, Mari, isso é interessante, tá? Porque olha só, quando você está comendo distraído, só para você ter noção, o seu cérebro come 30% a mais. Você fica ali, né? Você tem os sinais de saciedade. Você tem que prestar atenção que você está saciado. Então a gente também tem isso, que normalmente, só para você ter uma base, o nosso cérebro leva em torno de 17 minutos para avisar, Mara, olha, eu estou saciado. Ou seja, você tem que comer devagar. Você sabe qual é o tempo médio da gente consumir um trio de batata frita, McDonald's, um lanche, um sanduíche e um refrigerante? 11 minutos. Rápido, né? Média, 11. Só que você leva quanto tempo para estar saciado? 17. Já que você não está saciado, o que você vai pedir mais ainda? Mais comida. Um sorvetinho ou um milkshake, né? De 700. Sim, só que se você comesse aquele lanche, mesmo que seja... E outra coisa que eu digo, nós temos que ensinar às crianças que tudo é permitido. A gente não pode ter terrorismo alimentar. Não, que isso não pode. Pode, com moderação, é muito bem-vinda. A alimentação também é prazer. A alimentação também é relação pessoal. Tanto é que todas as festas, quando a gente tem no Natal, o que tem? Comida. Aniversário, comida. Réveillon, comida. Então, só que eu tenho que ensinar os hábitos adequados. Qual a quantidade, qual a qualidade. E saber que de vez em quando você vai comer um lanche? Sim, vai comer um lanche. De vez em quando o seu pai vai tomar uma cerveja? Vai tomar uma cerveja, desde que isso faça parte de uma rotina alimentar saudável. Uma aula, viu, minha gente? Uma aula. E aí, ó, por falar em aula, a gente fez o quê? Formatou todo esse conteúdo para as escolas. É o projeto Escola Saudável. Escola Saudável. Olha o que objetivo? acontece, Mara. A partir de 2017, o Ministério da Educação, ele lançou um negócio chamado BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. E ela fala que deve ser ensinado saúde nas escolas. Sim. Só que ele não diz como ensinar. Então, a gente vendo que tinha esse problema, que a gente precisava ensinar, só que a gente não sabe, nós fizemos uma metodologia com nutricionistas, Sim. professores de educação física, médicos especializados em terapia de sono Sim. e psicólogos. Nós fizemos toda essa metodologia virar um material chamado Escola Saudável. E tanto é que o nome do Escola Saudável é chamado Tecnologia Humana e Projeto de Vida, que é justamente você fazer as escolhas adequadas. Depois de tudo isso pronto, nós passamos isso daqui por uma equipe pedagógica de professores e pedagogos, coordenadores e diretores que sabem justamente como é a vivência escolar. E a gente viu que no 6º ano a gente iria ensinar sobre alimentação. Então as crianças aprendem tudo no 6º ano. O que é carboidrato, proteína, gordura, taxa metabólica. E no final do ano elas são estimuladas a montar o próprio cardápio, porque você sabe o que significa dieta? Dieta vem do grego diaita, significa modo de vida. Qualquer coisa que você faça que não seja o seu modo de vida, está fadado ao fracasso. E aí o que acontece? As crianças, então, elas são estimuladas a fazer o seu próprio cardápio e fazer o cardápio de toda a família. Sendo que a gente trabalha todos os conceitos de alimentação, de reciclagem de alimentos,
como que a gente pode trabalhar essa parte de alimentação. Uma pergunta que o pessoal faz muito, Mara, é a respeito da alimentação. Olha só, a gente tem muitos lugares carentes, Tanguy. Será que as pessoas vão conseguir cumprir isso daí? Sim, elas vão cumprir. Você sabe por quê? Os maiores índices de obesidade hoje são na classe C e D. Porque eles não têm informação de qualidade, muitas vezes eles comem muito carboidrato. E a gente volta ao início da entrevista, né? O quanto que a informação ela é importante. Importante, tanto é, por exemplo, teve uma vez que eu fui no Chile, e eu cheguei e foi uma coisa que me chamou a atenção. Tinha um outdoor de todo tamanho, dizendo assim, coma 1 a 2 ovos por dia. Ovo é saudável, ovo é barato. Ministério da Saúde. Não era de nenhuma granja. Era o Ministério da Saúde ensinando o que comer. Então a gente tem hoje, aqui no Brasil, uma riqueza muito grande de alimentos. E a gente tem como tudo isso ser reaproveitado, ser utilizado e se ter uma alimentação de forma adequada. Aí no 7º ano, a gente trabalha toda a parte de atividade física. A gente ensina as crianças a importância de se praticar atividade física e no final do ano elas são estimuladas a trazer um plano de atividades físicas para toda a família. E a gente ensina, por exemplo, a utilizar as academias populares, que a gente tem muitas vezes nos bairros que ficam abandonadas. Os nossos parques, a nossa orla toda que a gente tem, o Brasil é um país que tem muita praia, muita área. Então a gente utiliza tudo isso. No 8º ano é um período muito interessante, a gente aprende tudo sobre sono. Então, como dormir adequadamente, as fases do sono, quais são as causas de insônia. Outra coisa, a gente fala sobre cafeína. Você sabia que a cafeína é a droga lícita mais utilizada no mundo? Tanguy, mas cafeína é droga? Sim, a cafeína é uma droga. Desde que utilizada adequadamente, ela é um estimulante cerebral, ela melhora o rendimento físico, só que você pode consumir no máximo 400 miligramas por dia adulto. Criança, 200 miligramas por dia. Então a criança, principalmente no consumo de café, se ela consome muito café, essa criança pode desenvolver hiperatividade. Então são várias coisas interessantes que a gente vem trazendo todos esses alertas. E aí, no 8º ano, as crianças elas trazem um planejamento de sono para toda a família. E aí no 9º ano, a gente trabalha a parte de controle emocional. A gente ensina eles o que é felicidade. Mara, você sabe uma das frases mais frequentes que a gente ouve sobre felicidade? Qual? Eu era feliz e não sabia. Olha que coisa triste. Eu era feliz e não sabia. Não sabia por quê? Porque eu não parava para prestar que a felicidade estava na minha vida todos os dias. Não tem aquela pessoa que eu amava que hoje não está mais do meu lado? Nossa, eu era feliz e não sabia. Quando as minhas filhas eram pequenininhas, eu era feliz e não sabia. Quando não existia pandemia e a gente não precisava usar máscara na rua, a gente era feliz e não sabia. E aí a gente ensina as pessoas a perceber a felicidade na sua vida todos os dias, a praticar a atenção plena, a praticar a meditação. Então a gente ensina eles a meditar. Sendo que no 8º ano, eles aprendem a dormir. Não é dormir na sala, mas eles têm atividades que ensinam toda a técnica de sono. Então, por exemplo, a gente está trazendo um conceito da medicina oriental. Sim. As crianças, por exemplo, na China, no Japão, eles aprendem meditação dentro da sala de aula. E você sabe que a meditação, por vários e vários estudos, nas mais renomadas universidades do mundo, ela é considerada a ginástica do cérebro. E num mundo tão acelerado como esse, um aumento de ansiedade, de depressão, Mara, um índice que assusta muito. Você sabe quantas pessoas, isso até 2019, você sabe qual era o índice de suicídio por ano? 800 mil pessoas tiram a vida todos os anos de suicídio no mundo. Você sabe qual é a expectativa para 2023? 1,5 milhão de suicídios por ano. Quase o dobro. Todas as guerras juntas matam 100 mil pessoas por ano no mundo. Ou seja, a guerra interna mata quase 15 vezes mais do que a guerra externa. E a gente precisa realmente, através da educação, através do conhecimento, empoderar a nossa população.
Muito interessante, uma aula aqui que a gente teve, gostei muito. Obrigado, Se eu pudesse, podia ficar até mais, mas infelizmente ainda temos outro É um entrevistado. prazer estar aqui com vocês. Eu sou apaixonado por esse estado e eu falo que Deus, quando fez Maceió, Ele falou, cara, vou botar essas praias aqui, verde esmeralda, vou botar um povo alegre, sorriso. Você sabe o que eu acho bonitinho de vocês? Quando a gente acorda de manhã e aonde você passa na rua, tá? No hotel, na rua, todo mundo fala assim, bom dia. Cara, isso é lindo, sabe? Esse bom dia de vocês é maravilhoso, esse sorriso. E não é só no hotel que eu te falei, em todo lugar você vai, as pessoas falam bom dia. Isso faz muito bem. E aí, para acabar de matar o negócio, ele falou, olha, eu vou botar uma água quente. Porque a nossa água lá é gelada, cara. Nossa água do Espírito Santo é um gelo. Você entra dentro dessa água aqui, não dá vontade de sair. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada, viu, doutor Tanguy. Parabéns pelo seu trabalho. Por favor, vamos compartilhar aí contatos, redes sociais. Fiquem à vontade. Sim, tá? Para minha quem rede ainda social não é segue. DR Tanguy. E eu tenho um canal no YouTube também e o canal também no Facebook. O nosso projeto é projetoescolasaudável.com.br. Então segue a gente lá. Se tiver alguma dúvida, quer dar alguma dica, estamos totalmente abertos para crescer e melhorar cada vez mais. Muito obrigada mais uma vez. Você, parabéns. Obrigado, viu? querida. Olha, você que está aqui juntinho comigo, foi massa, não foi esse nosso primeiro bloco? Um blocão, inclusive. Mas não sai daí não, que a gente vai encerrar o programa no próximo bloco. Tem mais dicas para vocês. Eu volto já.